Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no RZTR11. Sabe, aquele fundo que te dá um pezinho num dos setores mais fortes da nossa economia, o agronegócio? Pois é, vamos desvendar como ele funciona de verdade. Olha só que interessante essa ideia. Ser dono de fazendas imensas, sabe? E ainda receber um aluguel todo santo mês sem nunca ter que ligar um trator. Essa é a grande sacada, a promessa central do fundo. É a chance de lucrar com o campo, só que com a segurança de um aluguel. É justamente isso que a gente vai investigar agora. Certo? Vamos lá. O primeiro ponto é: como funciona essa história de ter uma participação na terra? E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O RZTR11 é um FII, um Fundo de Investimento Imobiliário. O que isso quer dizer na prática? Que o foco dele não é plantar soja, criar gado, nada disso. A jogada do fundo é ser o dono da terra. O negócio é ganhar dinheiro com a valorização dessas terras e, claro, com o aluguel que os produtores pagam. Isso torna um investimento muito mais estável, mais previsível. Beleza? Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos conhecer melhor o RZTR11, esse gigante do agro. Então, o nome completo é Risa Terrax, o RZTR11. Ele é o que chamamos de fundo híbrido, com foco total em terras. A estratégia é bem direta: gerar renda alugando fazendas. E não são aluguéis de um aninho, não. Estamos falando de contratos bem longos, coisa de 10 anos ou mais. Para quem investe, isso é música para os ouvidos, né? Significa um fluxo de dinheiro entrando de forma bem estável e previsível. Ok, mas como é que o fundo faz isso na prática? Vamos ver a operação por dentro? Uma das principais ferramentas dele é um modelo com o nome chique, Sale and Leaseback. Mas é bem simples. Olha só, imagina um produtor rural. O fundo chega aí, passo 1, compra a fazenda dele. Passo 2, o produtor recebe uma bolada em dinheiro, um capital enorme para investir no negócio. E o passo 3, o fundo aluga essa mesmíssima fazenda de volta para o produtor original. É uma jogada de mestre. O produtor continua trabalhando na terra dele, mas agora com muito mais grana em caixa. A diferença é que ele passa a pagar um aluguel. E aqui a gente vê as duas estratégias lado a lado. A primeira, o Sale and Leaseback, a gente acabou de ver. O fundo compra do produtor e aluga de volta para ele. A segunda é o Buy to Lease. Essa é mais direta ainda. O fundo vai lá no mercado, compra uma terra que está à venda e depois procura um produtor interessado em alugar. No fim das contas, os dois caminhos têm o mesmo destino: garantir uma renda de aluguel segura e que dure muitos anos. Tudo bem, a estratégia parece inteligente, mas e na prática? Dá resultado? Chegou a hora de olhar para os números. E esses dados aqui são de março de 2026, para a gente ter uma visão atual. E o primeiro número já chega com impacto: 12,77%. Esse é o Dividend Yield, ou seja, o retorno que o fundo pagou em dividendos nos últimos 12 meses. Olha, um percentual desses é de encher os olhos. É bem expressivo no mercado. Mostra que o fundo tem uma capacidade muito forte de gerar renda para quem tem as cotas. Agora, vamos falar de tamanho. 1,76 bilhão de reais, esse é o patrimônio líquido do fundo. Isso mostra que não estamos falando de um fundo pequeno, não. O RZTR11 é um dos pesos pesados do setor, um dos jogadores mais importantes quando o assunto é terra agrícola no Brasil. Olhando os outros indicadores, a gente vê uma liquidez diária bem robusta, mais de 3 milhões e meio de reais por dia, e dividendos bem consistentes. Mas tem um número aqui que vale a pena prestar atenção: o P sobre VP, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial. Está em 1,02. O que isso significa? Um número tão pertinho de 1 como esse é um bom sinal. Geralmente indica que o mercado está vendo o fundo com um preço justo, sem grandes descontos ou ágios. É um sinal de confiança na gestão e nos ativos. Certo, o RZTR11 parece bem forte sozinho. Mas e quando a gente coloca ele do lado dos concorrentes? Como ele se sai nessa briga? Para entender o RZTR11, a gente pode dar um apelido para ele: o proprietário. Por quê? Porque o foco dele é total no ativo físico, na terra. A estratégia é toda montada em cima de estabilidade, de segurança, com aqueles contratos super longos que a gente já falou. Aí a gente tem o BTRA11, ele também é um proprietário, também foca em terras. A grande diferença é que ele já teve alguns problemas jurídicos com algumas fazendas no passado. Por causa disso, o mercado geralmente olha para ele com um pé um pouco mais atrás, com mais cautela. E agora a comparação fica bem diferente com o FGA11. Se o RZTR11 é o proprietário, o FGA11 é tipo o banqueiro. Ele não é um fundo de terra, ele é um fiagro. O que ele faz? Em vez de comprar a fazenda, ele empresta dinheiro para o produtor. Ele investe em dívida, nos famosos CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio.
o retorno costuma ser maior, mas o risco também muda completamente. Aqui, o risco não é da terra, é do produtor pagar a dívida. É um risco de crédito. Ok. Depois de tudo isso, o que fica de mais importante? Qual é a grande conclusão para quem está de olho nesse tipo de investimento? A mensagem principal é esta: o RZTR11 foi desenhado para um perfil bem específico. É para quem busca, acima de tudo, segurança. A segurança de ter um ativo real, a terra, e ao mesmo tempo quer ter uma exposição direta a um dos setores mais fortes do Brasil, que é o agro. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar, que na verdade resume toda essa discussão. Na hora de montar uma carteira, o que pesa mais? A segurança de ter um ativo concreto, como a terra, ou buscar os rendimentos maiores que o crédito agrícola pode oferecer? É uma escolha fundamental de estratégia.